E agora nós passamos a palavra com o convite ao secretário para que suba ao palco e possa expor a política de comunicação integrada da SECOM Santa Catarina. Ficar aqui em cima para todos poderem ver um pouquinho melhor. Novamente, bom dia a todos. Na verdade, a intenção dessa minha participação aqui, eu vou ser bastante breve, é só dividir com vocês algumas questões a respeito da comunicação do governo do Estado, em especial porque esse ano nós temos uma situação sui generis aí, causada pelo período eleitoral, né, já que a legislação eleitoral nos coloca uma série de restrições e de aspectos diferenciados em relação à nossa política de comunicação esse ano, frente aos anos anteriores em que não havia, né, a eleição no âmbito estadual. A primeira delas, e que eu acho que é mais conhecida de todos, é de que eu sempre brinco lá dentro da secretaria que a pessoal da diretoria da TAMI lá vai tirar férias coletivas agora de 3 a 4 meses, né? Bom, né? Bom, porque a lei eleitoral nos proíbe de fazer propaganda institucional, né, de fazer anúncios, publicidade do governo durante o período eleitoral. Né? Então, se tivermos a eleição em um turno durante 3 meses, ou caso a eleição seja em 2 turnos durante 4 meses, né, nós ficamos proibidos por lei de fazermos qualquer tipo de investimento publicitário. Né? Então, acho que isso é de conhecimento de todos, mas nunca é demais a gente salientar, repetir isso, né? De que isso está acontecendo. O segundo aspecto é que, aí falo em especial sobre o volume de verba aplicado esse ano, não é? Nós temos uma outra faceta aí da lei eleitoral que nos obriga, no ano da eleição, a aplicarmos em publicidade, né, apenas aquilo que foi gasto na média dos 3 anos anteriores à eleição, ou o ano anterior à eleição, o que for menor. Então, ou a média dos 3 anos anteriores, ou o ano imediatamente anterior à eleição. A média de 11, 12, 13, ou o volume aplicado em 2013. No nosso caso, é menor a média do que aquilo que foi aplicado no ano passado. Isso significa que, e aí vou dar alguns números para vocês para ilustrar isso. No ano passado, nós autorizamos em torno de 84 milhões em publicidade no governo do Estado. Esse ano, o nosso teto de gasto é de 55 milhões. Então, ou seja, já caímos aí, se aplicássemos toda a média, de 85 para 55. E, obviamente, nós temos aí os meses de, eventualmente, outubro, novembro e dezembro, ou pelo menos novembro e dezembro, também ainda em que temos a possibilidade de aplicação. Então, não vamos aplicar a totalidade dos 55 agora antes da eleição. Devemos chegar aí em torno de uns 45 milhões aplicados. Né? Eu estou fazendo esse raciocínio para que todos vocês, em especial aí os proprietários dos veículos, né, tenham na sua cabeça muito claro isso, de que a gente tem agora, nesse primeiro semestre, em comparação com o ano passado, uma aplicação aí de quase metade do volume de verba que a gente teve no ano passado. Né, de 84 para 45, né, quase a metade. Porque eu sei que todo mundo faz conta no seu jornal, né, óbvio, normal isso, né, e quando a gente diz o seguinte, que a gente está aplicando bastante recurso, etc., vocês fazem conta, e eu sempre digo, o meio jornal está prestigiado junto ao governo, e aí você faz conta e diz, poxa, mas esse ano eu vou receber menos do que no ano passado. Mas é por conta disso, né, não é um desprestígio dos veículos, né, muito pelo contrário, né, ele é fruto dessa lei eleitoral que nos leva a aplicar esse ano, como eu disse, repito, praticamente a metade daquilo que a gente aplicou no ano anterior. Não é? Agora, eu quero também enfatizar que, dentro do total de aplicação de recursos que nós faremos esse ano, estamos fazendo nesse primeiro semestre na SECOM, a participação do meio jornal ela é muito maior, né, do que
aquilo que o mercado como um todo aplica, né? E assim como já foi no ano passado. Na quarta-feira agora nós tivemos a divulgação da pesquisa feita pelo Trade de Comunicação de Santa Catarina, né? A ADI participa desse processo junto com o Sindijor, com a Adjore, com a Caert, etc., em que fazem uma pesquisa da aplicação total de recursos publicitários no mercado de Santa Catarina, né? E o jornal aparece lá, o meio jornal como um todo, aparece com 20% da aplicação de recursos, né, do bolo publicitário, sendo que os jornais diários têm aí 15% e 5% os jornais de outras periodicidades, não é? E dentro da secretaria, nós temos tido já no ano passado e agora nesse primeiro semestre, uma aplicação de recursos no meio jornal bastante superior a isso, superior a esses 20%. Né? E temos na nossa política sempre privilegiado também, carreado mais recursos para os jornais de periodicidade diária, né? Também porque acreditamos que eles têm uma relação muito mais próxima com o seu público, né? E temos feito uma política de cada vez mais descentralizar esse recurso. Né? Vocês têm recebido, por exemplo, algumas campanhas que nós começamos no ano passado a fazer na SECOM, regionalizadas. Né? Nós temos aproveitado a força dos veículos regionais, os jornais e as rádios em especial, e hoje, cada vez que o governador Raimundo Colombo inaugura uma obra numa determinada região do estado, a gente faz uma campanha específica para aquela cidade, às vezes, ou para aquela região, quando é uma obra de maior alcance, né? Privilegiando os jornais e as rádios daquela cidade ou daquela região. É uma ação que a SECOM não fazia, né, usualmente, e que nós começamos a fazer, aproveitando, como eu disse, essa força da mídia regional, e que tem trazido para vocês, primeiro, um recurso importante, né, de publicidade, e um reconhecimento dessa importância da mídia regional no seu contexto local e também nas políticas de comunicação do governo do estado. Né? E nós vamos fechar esse primeiro semestre, antes do período eleitoral, então, realmente com uma aplicação de verba da SECOM no meio jornal acima daquilo que é a média do mercado catarinense, né? E a participação dos veículos da ADI dentro da verba publicitária, do bolo publicitário do Estado, vai ficar em termos percentuais muito próxima daquilo que foi no ano passado. Né? Então é importante também salientar isso, que a participação dos veículos que compõem a ADI, ela vai ficar, de novo, percentualmente, né, muito próxima daquilo que foi no ano passado. Né? Vai cair o bolo, mas a participação é igual. Porque nós entendemos, e eu sempre falo isso, acho que nunca é demais repetir, que nós não temos em Santa Catarina um único veículo de mídia impressa que seja hegemônico em todo o estado. Né? Nós não temos um veículo que seja líder de comunicação, o veículo impresso, em todas as regiões de Santa Catarina. Né? Então, vocês têm aqui representantes, foi dito aqui, de várias regiões do estado, e sei que muitos de vocês são líderes na sua localidade. Né? Nós temos situações de municípios em que tem vários veículos diários, né? Chapecó, Criciúma, por exemplo. Né? E nessas cidades, assim como nas outras, o líder não é nenhum veículo eventualmente de fora da capital, etc., mas o líder, ou os líderes, né, são os veículos locais. E nós temos reconhecido isso, né, descentralizando a destinação das verbas publicitárias do governo do estado para vocês, né, para os veículos regionais, fortalecendo cada vez mais essa relação do governo do estado com os veículos. Né? Essa é uma política que vai ser mantida, e porque é um entendimento, na verdade, do governador Raimundo Colombo e nosso. Né? E eu sempre brinco que eu me sinto muito à vontade nesses veículos, né? Porque nós somos todos do interior. Né? O governador é lagiano, eu sou blumenauense, a Tami é da grande Nova Erechim, né? Cujo bairro mais desenvolvido é Chapecó, ela sempre diz. Ela fala isso, eu não sei se o pessoal de Chapecó concorda ou não, mas ela diz que
Chapecó pertence à Grande Nova Erechim. Então nós somos todos do interior, e por isso eu me sinto sempre muito à vontade para falar isso, né? Porque eu não sou da capital e eu sei a força e como participa do dia a dia das pessoas a mídia regional, né? E nós vivemos num estado também que tem muitas características diferentes dos outros estados da federação, né? Eu falava isso lá em Brasília, no Encontro Nacional da ADI, lá que eu tive o prazer de participar. Nós temos primeiro a nossa população descentralizada, né? Distribuída para todo o estado. Nós somos o único estado da federação cuja maior cidade não é a capital, né? Começa por aí, né? Esse é o primeiro dado. E nós temos vários centros regionais muito fortes, né, e que não vivem em dependência da capital, né, não vivem dependendo de Florianópolis. E temos uma situação de que realmente a informação chega às pessoas do interior, né, ou das regiões que não são a capital, através dos seus veículos locais, né. E vocês têm uma participação, uma responsabilidade muito importante nesse processo de informação, cada vez mais, né? Porque as pessoas se informam a respeito daquilo que acontece em todo o mundo ou no país, eventualmente através da televisão, de outros veículos, né? Mas quando elas querem saber aquilo que acontece na sua cidade, elas recorrem ou aos jornais locais, ou às rádios locais, né? Ou aos portais dos jornais e das rádios locais, né? Ou então para as TVs locais, que muitos de vocês também já têm iniciativas nessa área, né? E as pessoas querem cada vez mais saber aquilo que acontece próximo de si, aquilo que afeta o seu dia a dia, né? E nesse momento, ninguém melhor do que a mídia regional, e jamais a grande mídia nacional ou até estadual vai ter essa proximidade que vocês têm com o seu público, né? E isso interessa ao governo do estado. Interessa em duas mãos. Interessa na mão publicitária, para que nós tenhamos anúncios nos jornais de vocês e eles repercutam, né, junto a esse público. E interessa também do ponto de vista editorial, né, da nossa relação com as redações de vocês. Ontem estava conosco aqui no coquetel o Cláudio Thomas, que é o nosso diretor de imprensa, né, e nós temos uma redação bastante grande lá na SECOM, sempre à disposição de vocês, né? O nosso portal é atualizado várias vezes durante o dia, com novidades, com assuntos do governo do estado que são importantes, né? Eu espero que todos estejam utilizando esse material, nosso material fotográfico, né? Para quem tem as suas televisões, nós temos 2 equipes de TV acompanhando o governador e os principais atos do governo todos os dias, disponibilizando material no nosso site. E para as rádios também, né, também temos material, spots, né, entrevistas com os nossos secretários, sempre à disposição no nosso portal, né. O nosso portal também é multimídia, né, e eu espero que todos estejam utilizando, e aqueles que não estão, por favor, passem a utilizá-lo, porque hoje é a nossa maior ferramenta de comunicação com vocês, né, jornalistas, radialistas e também quem está nas TVs. Por último, eu queria pegar um gancho naquilo que foi dito no painel anterior aqui, que eu achei muito importante, que é a questão da linha editorial dos veículos, né, e da colocação daquilo que é positivo, da agenda positiva da sociedade, né? Eu trabalhei muito tempo em redação, em jornal e em TV, e a gente sempre tinha uma máxima dentro da redação, né, que era aquela história, good news is no news, né? Notícia boa não é notícia. A gente sempre brincava que se o cachorro morde a menina, não é notícia, se a menina mordeu o cachorro né? Porque é o inusitado, não é verdade? Então, o que acontece? Quando um hospital atende 100% da demanda, não é notícia, porque é a obrigação dele fazer, não é? É notícia quando tem uma pessoa que não é atendida, uma ou mais, né? Quando o deputado legisla, fiscaliza o executivo, não é notícia, porque ele está fazendo o que deveria, não é? A obrigação dele. Quando ele faz algo errado, aí é notícia, porque é o extraordinário, né? E é assim,
né? Não estou reclamando porque eu também já tive do outro lado do balcão e eu sei que é assim. Agora, qual é o reflexo disso hoje na nossa sociedade? E aí vou dar uma opinião pessoal, aqui não está falando o secretário de comunicação, mas o cidadão Nelson Santiago. Eu acho que as pessoas acabam ouvindo tanta notícia negativa, sabe? Tanta coisa ruim, tanto mau exemplo, que as pessoas, eu acho que elas se saturam disso, sabe? E o que acontece hoje na nossa sociedade? Agora vou brincar de sociólogo aqui. Eu acho que as pessoas estão se exaurindo disso e elas entram num modo assim de desilusão absoluta com a sociedade e quase com o ser humano, né? Porque eventualmente o cidadão acreditava um dia nos políticos, hoje em dia ele não acredita mais, né? Talvez ele seja um cara muito religioso e ele acreditasse muito na igreja, mas aí ele vê tanta notícia aí de padre fazendo coisa errada para lá e para cá, papa renunciando, etc. Ele se desilude com a política, né? Ele eventualmente acreditava, sei lá, nas Forças Armadas, mas aí ele vê hoje comissões da verdade, os caras fizeram um monte de barbaridade, não acredito mais nisso também, né? E o problema é assim, no que esse cidadão vai acreditar hoje? Né? Qual vai ser a âncora dele? Qual vai ser a esperança que ele vai ter no futuro? Para que ele está criando os filhos dele? Né? Hoje a gente anda na rua à noite, quando a gente cruza com alguém na rua, você está com medo daquela pessoa e ela está com medo de você. Né? É uma situação absurda, não é? E aí eu pergunto, será que a gente não tem notícia boa para dar? Tem todo dia, né? Todo dia tem o cara que acorda cedo, que trabalha, que produz, que gera emprego, né? Tem o político que faz a coisa certa, tem o hospital que atende, tem o SAMU que pode perder uma vida eventualmente em 10 mil atendimentos, mas faz 9.999 bons atendimentos, né? Tem notícia boa, mas nós, e eu me incluo nisso, nós jornalistas ou pessoas do meio de comunicação, a gente tem no nosso modelo mental que isso não é notícia, que a notícia é o extraordinário, né? Mas o extraordinário está tão exposto hoje que eu acho que o ordinário voltou a ser pauta, né? Eu acho que a pauta positiva voltou a ser legal. E eu quero só deixar essa pulga aí atrás da orelha de vocês, né? Porque eu acho que a gente deve pensar bastante nisso nas redações hoje. Atitude. Jogando para cima das pessoas todos os garra. O efeito que isso causa. Encarar de frente qualquer desafio. E se para a gente falar aqui um pouco sobre o tema do congresso aqui, né? My name is Sohim. Que é exatamente a comunicação e o reflexo dela no desenvolvimento do Estado. Eu deixaria só essa reflexão para todos fazerem quando voltarem aí amanhã, segunda-feira, para suas redações, né? De qual é a contribuição que a gente pode dar. Eu acho que a maior contribuição que a mídia pode dar é, sim, apontar as coisas erradas, apontar os defeitos, né? Cobrar soluções, mas é não considerar que o bom não é notícia. Eu acho que não, acho que a contribuição que a mídia também deve dar para o desenvolvimento é destacar as boas ações, né? Destacar os bons exemplos e mostrar que ainda existem pessoas corretas, que a maioria de nós é correto, né? E que é legal ser correto. Né, que o legal não é aquela história do tirar vantagem em tudo, né, e que a gente tem muita gente boa ainda construindo esse Estado que certamente é um exemplo para o país. Eu já falei demais, mais do que estava no meu script, e eu quero ficar à disposição de vocês se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, qualquer coisa que queira que eu possa contribuir, eu fico à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado ao secretário Nelson Santiago.
E nós faremos da mesma forma a entrega do livro As Belezas de Santa Catarina. O exemplar está ali, por gentileza. Amorim, não vale perguntar da rodovia lá, da Transpraia. Bom dia, secretário. Bom dia, colegas, amigos. E parabenizar a ADI e também a Central por esse momento de nos encontrarmos aqui no workshop. Eu sou de Área Verdade, América de Quilombo. Só para complementar um pouquinho, secretário, quando o senhor citou ali no início sua fala, o meio jornal é prestigiado sim pelo governo, e eu gostaria de virar um pouquinho a página e dizer o seguinte, que o governo realmente é prestigiado pelos jornais. Eu tenho certeza disso. Eu só queria também, senhor secretário, na sua fala agora no encerramento aí também, nós erramos quando contratamos, o nosso jornal tem um editorial que não tem um negativo. Tem 13 anos, então nós não temos página policial, nós não temos essa página, e tem bastante leitores, graças a Deus, fiéis leitores, escudeiros leitores. Então, só complementar a sua fala, que o negativo não tem necessidade dentro do jornal. As obras, as grandes obras. Sentimento. Nós moramos numa cidade de apenas 10 mil habitantes, uma região de 60 municípios. Chapecó se destaca da maioria. O mais era todo de 15 a 20 mil habitantes. De repente, as obras também, o foco direcionado àquele comercial do governo, não expressiva na nossa diária, porque é uma cidade menor, né? Então, a importância dessa descentralização que o senhor criou também dentro da secretaria, é tão importante que aquela obra que é inaugurada lá em Quilombo, ou Santiago do Sul, cidadezinhas pequenas, continue em todos a cidade de Santa Catarina, em todos os jornais, a importância do governo. Parabéns pela iniciativa, mas aquela descentralização, eu acho que é tão importante o governo ter todo Santa Catarina, aquela mídia. Não dispara, porque daí Chapecó será bem mais contemplado, as cidades maiores serão mais contempladas, os jornais diários de lá, porque eles têm mais obras a serem inauguradas. Então, se Santa Catarina recebesse toda essa mídia, todos os nossos jornais, um pouco mais, um pouco menos, pela sua representatividade, seria bom. É só essa minha colocação. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado e parabéns pelo noticiário positivo. E até só para complementar uma coisa que eu esqueci de colocar aqui, nós tomamos uma opção no início do ano lá na SECOM, de fazer uma prestação de contas das obras do Pacto por Santa Catarina, né, que é o principal programa de governo do governador Raimundo Colombo, e de fazer essa divulgação regionalizada, né? Nós dividimos o estado em 6 grandes regiões e estamos fazendo tanto a campanha de TV quanto de rádio e de jornal focada por região, né, prestando contas das obras, das ações naquelas regiões. Dá uma trabalheira danada, né? Para nós seria mais fácil fazer uma campanha só de âmbito estadual e pronto, né? Mas nós acreditamos que o resultado é muito melhor, né, quando se aproxima do cidadão, e aí, mais uma vez, dando força aí para essa divulgação regional. Obrigado. Mais alguém? Bom dia, eu sou Quirino, sou jornalista, sou do Jornal Diário O Tempo de Araranguá. Quando nós surgimos há quase 20 anos, nós éramos o único jornal na cidade, e, logicamente, não havia essa expectativa toda de essa proximidade com o governo do Estado, governo federal. E isto, a partir dos tempos, acaba se acrescentando e foram surgindo vários jornais, e todos eles com bastante forças. E em 2003, quando nós viramos Jornal Diário, não havia ainda nem essa expectativa de anúncio do governo do Estado. E, logicamente, nós acreditávamos no trabalho local. E quando veio o governo do Estado, nós ficamos muito agradecidos, né, pela forma da gente poder crescer mais, mas ao mesmo tempo surgiram vários concorrentes na nossa cidade. Hoje tem 4 jornais, 3 são diários,
Mas essa iniciativa foi bem positiva, porque no Brasil todo nós somos um exemplo do crescimento da mídia, de divulgação, da parceria junto com o governo do Estado. Parabéns, secretário, pelo trabalho que tem sido continuado ao longo de tantos períodos, que já iniciou lá por volta de 2004. Parabéns. Então, esta fórmula do governo do Estado, ela tem impulsionado para que muitos dos jornais que estão hoje aí tivessem um acréscimo de condições de viabilidade financeira. Parabéns. Obrigado, obrigado. O nosso intuito, na verdade, é que cada vez mais os veículos melhorem ainda mais a sua qualidade, a sua participação regional, né, para que eles sejam a cada vez mais importantes nesse processo, né? Quanto mais circulação vocês tiverem, quanto mais qualidade vocês tiverem, quanto mais relevância local vocês tiverem, melhor para nós como anunciantes, né? Porque o nosso produto, né, vai aparecer mais e vai ter mais exposição. Secretário, o Amer já está fazendo. Eu nem cheguei a pegar aqui o. Não olha para ele que ele vai fazer sinal, assim, vai fazer assim ó. para ti. Não, nem olha para ele, nem olha. Eu acho que esse sinal aqui é para nós cobrar mais do presidente, mais trabalho, mais verba para o nosso meio. Bom, pelo menos esse é o meu entendimento. Eu quero aqui, a gente gostaria que o senhor não interpretasse isso como puxa-saquismo, porque a gente não precisa disso, mas em agosto, no dia 28 de agosto, vai fazer 22 anos que a gente atua com a Rede Amorim Comunicações. E nesses 22 anos, dentro da nossa missão e responsabilidade social da empresa, que é ser útil ao maior número de pessoas, contribuindo para o crescimento e desenvolvimento sustentável da nossa região, estado, país e mundo, a gente tem abraçado muitas causas em favor do desenvolvimento, considerando aquilo que, por pesquisa hoje a nível nacional e internacional, são requisitos para que as empresas e as grandes indústrias venham para os nossos municípios, a nossa região e até para o estado, para que a gente possa gerar trabalho, renda e crescimento. E ontem eu fiquei impressionado quando conversava com o senhor no nosso coquetel e o senhor me abordou sobre exatamente uma das bandeiras de luta da Rede Amorim lá na nossa região. O secretário perguntava para mim assim, Amer, ô Amorim, como é que está aquela questão do Hospital Dom Joaquim lá em Sombrio? Que é uma luta, né, da nossa cidade, da nossa região, pela manutenção do Hospital Dom Joaquim aberto, porque o nosso hospital, ele é um dos maiores fomentadores da economia do município. Ele é um requisito, só para se ter uma base, a segunda empresa que mais gera emprego em Sombrio, que é o empreendimento japonês, mais de 300 empregos diretos, se fechar o Hospital Dom Joaquim, aquela empresa fecha junto. Porque no contrato dela, de prestadora de serviços, com o paradouro de ônibus, tem que ter numa cidade um hospital. Então, o presidente está nervoso, gente. É que ele tem um horário a cumprir com os outros painelistas, eles têm avião para pegar, para ir embora depois, e eu estou aqui atrapalhando a vida deles aqui. O nosso presidente está nervoso. Então eu só queria parabenizá-lo, dizendo que fiquei impressionado porque o senhor está muito bem atualizado sobre aquilo que acontece nas nossas regiões. E para encerrar, o saudoso presidente Kennedy, quando alguém perguntava para ele o que o Estado podia fazer por ele ou pelos cidadãos, ele dizia, não pergunte ao Estado o que ele pode fazer por você, mas sim pergunte a você o que você pode fazer pelo Estado. O que eu quero deixar claro aqui é o que nós da ADI, o que nós, melhores formadores de opinião do país e do mundo, podemos fazer pelo nosso Estado. Eu acho que
como eu falei antes, Amorim, vou tentar ser bem breve, continuar assim apontando aquilo que precisa ser feito, aquilo que está por fazer, o que está incompleto, o que está errado, mas não deixando de mostrar para as pessoas que nós temos, sim, muitos motivos para nós nos orgulharmos muito de sermos catarinenses. Não é? Que o nosso estado é realmente um exemplo. Nós temos N índices que apontam isso, né? Desde o menor índice de homicídios do país, até sermos os primeiros em várias áreas de produção agrícola, industrial, e indicadores de economia, de saúde, de educação, melhor índice do IDEB, etc. Nós somos realmente o melhor lugar do país para se viver, sem demérito nenhum a nenhum outro estado da federação. E eu acho que as pessoas precisam tomar consciência disso e precisam se orgulhar disso. Eu tenho orgulho de ser catarinense. Eu gostaria que todos os catarinenses também tivessem um orgulho do tamanho que eu tenho de fazer parte desse estado. É isso. Obrigado, pessoal. Desculpe ter me alongado muito, viu? Até logo. Obrigado, secretário. Vamos então à entrega do livro Belezas de Santa Catarina, agradecendo a exposição do secretário. E nós faremos uma pequena alteração na nossa programação. Estava prevista agora a exposição Integração Editorial do Diários SC, que seria a incumbência da ADI Santa Catarina, da NCR e também da CDI. Mas nós vamos passar esta atividade para depois da pesquisa MAPA, logo depois das 14 horas, depois da exposição. E passaremos, portanto, a nossa grande palestra, o destaque desta manhã, que é o tema Modelo de Negócio Possível para o Jornalismo Digital. Aqui nós temos a honra, mais uma vez, o nosso agradecimento ao secretário,